Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, escola dominical. Diz bem assim a palavra de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 11 e verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podeis assentar, meus queridos? Quero compartilhar com vocês a palavra que Deus tem colocado em meu coração. Paulo foi um missionário depois de Cristo Jesus, um dos maiores. E quando nós abrimos a palavra de Deus, antes de Romanos, nós temos o livro qual de Atos. E ali mostra a formação da igreja, a igreja primitiva, a igreja apostólica, como foi o andamento dela, o ato do Espírito Santo, a evangelização com Pedro, com os apóstolos, a formação orgânica da igreja. E quando nós lemos a carta aos Romanos, é a formação teológica. É a carta magma que tem no Novo Testamento. Se você quer saber alguma coisa de teologia sobre a vida cristã, está em Romanos. Ali fala que o justo é justificado pela fé. Nós não somos salvos por ser bonzinho, por vir na igreja todo dia, mas a graça de Deus que nos salva. É o amor de Cristo Jesus. Ninguém aqui é bom. Bom é só um, que é Deus. E essa carta ela tem um teor profundo. E quando lemos Romanos, ficamos perplexos. Ali fala do Espírito de Deus, a predestinação e tantas outras coisas que nós olhamos, ficamos maravilhados e não compreendemos todo o conteúdo dessa carta. Mas se você tem o Espírito Santo e você ora e estuda a palavra, você vai entender. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Temer o Senhor, Deus vai revelar o segredo dele para você. E Paulo chega aqui no capítulo 11. E aqui ele fala que Deus rejeitou Israel. A Bíblia diz lá no Evangelho de João 1 e 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos o quanto o recebeu, dele o poder de ser filho de Deus. A bênção e a promessa de Abraão veio em Cristo Jesus. Mas Jesus veio para os judeus e os judeus não o reconheceram, rejeitaram e ainda o rejeitam. E Paulo fala, olha, Deus não rejeitou totalmente Israel. E ele fala, Paulo, olha, eu sou hebreu dos benjamitas, da tribo do Benjamim, sou também Israel de Deus. E Deus não me rejeitou. E ele começa a dizer sobre Israel que Deus não rejeitou totalmente. E começa a falar no decorrer do capítulo 11 sobre Elias. Elias falou, Senhor, eu vou embora. Mataram todos os profetas. Jezabel, essa rainha má, que adora Baal, e fez que todo mundo de Israel adorasse Baal. Negaram o Senhor, eu vou embora. E Deus fala para Elias, olha, não vá. Ainda é 7.000 que me buscam e adoram. Meus queridos, todo lugar que nós vemos uma igreja, né? Estamos felizes, né? Mas nem todos vão ser salvos. Marcelo, como que você fala isso? A porta é estreita, meu querido, e poucos passarão por ela. Mas se você não tem certeza da salvação, hoje o pão da vida está aqui e quer que você tenha a certeza da salvação, a certeza que você ora para um Deus todo-poderoso e Ele atende o seu clamor. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas eu quero dizer para vocês, Deus não rejeita ninguém. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Jesus disse, vinde a mim, vós que estão cansados. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto está perto.
E Deus ainda diz que Isaías falou que o Senhor endureceu o coração de Israel e fechou os olhos de Israel e tampou os ouvidos de Israel. Aí como é que pode Deus, né, uma pessoa que não está vendo, ele endurecer mais o coração e não deixar ver? É assim, meu querido. Tem pessoas que estão na casa de Deus e pessoas que não estão na casa de Deus e ele não acredita mais em Deus. Verdade, Jesus. Sabe o que Deus faz? Você não quer acreditar em mim? Eu vou endurecer mais teu coração. Você não quer me ver mais? Eu vou fechar de volta os seus olhos. Você não quer chegar mais a mim? O caminho vai ficar mais distante. Aleluia. É a palavra. Se você ler no contexto, está escrito isso. É Deus de glória. E Deus fez assim com Israel. Aleluia. Rejeitaram a vida. Mas Deus fala, foi bom que Israel rejeitasse, porque a salvação veio para os gentis. Aleluia. Que a salvação veio na minha casa, na minha vida. Glória a Deus. E ela veio na tua casa. E na tua casa tem o sangue do Cordeiro Pascual. Glória a Na Deus. tua casa você pode dizer, eu e minha casa servimos a Glória a Deus. Deus. Nessa casa aqui pode ter luta, pode ter tribulação, pode ter muita vergonha, mas nessa casa eu sei que tem o Espírito Santo. Nessa casa tem mulheres e homens de Deus. Então Paulo fala que em um certo momento foi bom a rejeição de Israel. Mas ele fala que Deus ainda tem uns eleitos, ainda um pouco de povo que ainda clama pelo Messias, pelo Cristo. E ele explica isso nesse contexto, no capítulo 11. E quando ele dá toda essa introdução e fala a respeito disso, nós chegamos nesse hino. Algumas traduções na EPIC diz, né? Hino de adoração. E quando você abre isso, né? Você lê sempre isso aqui, canta a toda hora. E quando eu li esse versículo, Deus falou no meu coração. E falou mesmo. Diz bem assim, ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Eu sou muito pequeno na presença de Deus. E não tem como eu mensurar, calcular o poder desse Deus. Não tem como poder sondar. Esse Deus, ele é todo poderoso. Aleluia. A sabedoria, ele é arquiteto do universo. Ele é antes de tudo, ele é antes do dia. E não dá para a gente calcular o poder desse Deus. Sabe por que Paulo fala isso? Paulo, olha, a salvação veio para os judeus, mas não, eles não quiseram, mas veio pelo gentil, mas isso é um grande mistério. E Paulo está dizendo aqui, ó, a profundidade das riquezas e da sabedoria, quão insondáveis são os seus juízos. Juízos. É uma sentença. Juízo. O primeiro juízo que eu recebi de Deus foi o melhor na minha vida. Você sabe qual que é a igreja? Em João diz que o Espírito Santo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Veio o juízo de Deus sobre minha vida, falando que eu era um pecador, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aquele juízo que eu sou um pecador, que eu mereço, que eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso ser uma nova criatura, veio sobre minha vida. E aquele juízo mostrou que eu sou um pecador. Você também era um pecador, mas você aceitou Cristo Jesus, virou uma nova criatura, da morte espiritual para a vida eterna, a vida em abundância, a vida na prosperidade de Deus, uma vida regenerada, santificada, porque nós somos santos, é um estado, mas o processo é de santificação. Vai santificando pela palavra, buscando a Deus, vivendo, sempre santificando, porque aquele que nos chamou é santo e nós devemos ser santos na maneira de viver, falar em todas as áreas da vida. E os caminhos, juízo de Deus são insondáveis, não dá para entender, não dá para compreender. Aleluia. E eu quero compreender Deus, eu indago a Deus muitas vezes. E se eu falar que eu não indago, eu estou mentindo, eu não posso mentir. E quem nunca perguntou para Deus, mas por que Deus? Mas por que
Deus, quis colocar Deus na parede, justificar a luta, a tribulação que você quer passar. Eu não gosto de falar isso. Muitas vezes eu vou pregar, eu sinto o temor de Deus, eu sinto o pesar da palavra de Deus, e eu falo, Senhor, eu não vivo essa palavra, mas Deus nos extinga pelo seu Espírito para que possamos falar, e essa palavra seja dura, mas ela se torne um bálsamo no teu coração, e a sua fé seja aumentada, e a sua esperança vivificada para com Deus. Não dá para entender, são insondáveis os juízos de Deus, a sentença de Deus. Deus não vê com o meu olho carnal. Esse deve acontecer isso. Não, Deus não vê. E graças a Deus, senão ele seria consumido pela glória de Deus. Porque ninguém aqui é bom. Fique comigo uma semana, você vai ver meus defeitos. Fique uma semana em casa para ver quem que é o evangelista Marcelo. Mas ele é bom. Foi falado aqui no Salmo 100. A sua misericórdia estende de geração em geração. Paulo fala, teólogo profundo, seus juízos são não dá para compreender. Mas olha o que ele fala, quão inescrutáveis são os seus caminhos. O caminho de Deus não pode se explicar. Jesus, glória a Deus. Quem está passando por luta aqui? Quem está passando por luta por vários tempos, vários anos? Não dá vontade de voltar? Não dá vontade de chegar assim, ó, Deus, eu vejo por mim, meu vizinho me atormenta com som o dia inteiro, e eu olho para aquela pessoa e falo, aquela pessoa parece que é muito mais feliz do que eu tenho hora. Eu que sirvo a Deus, ele sempre está no bom, sempre está prosperando, e eu aqui que sou servo de Deus, estou sendo humilhado, ridicularizado, afrontado, zombado. Falei, Deus, isso é uma pequena fração só, meu irmão. Esse só para você compreender os intentos e os juízos de Deus. Aleluia. Mas por que, Deus? E a gente fala, a gente serve a um Deus Todo-Poderoso e colocamos Deus na parede como ele fosse obrigado a nos atender. Quem tem filho pequeno aqui? Meus filhos são pequenos. O mais novo está mimadinho já. Você não dá o que ele quer, já chora, esperneia. Coitado da avó dele. Eles ficam mais mimados como vó na avó. E Deus está falando. E quando eu chamo a atenção, quando eu vou dar um puxão de ovelha, a avó fica... Não, faça isso. Deus. Mas Deus também dá um puxão de orelha na minha orelha. Deus também não quer que eu seja mimado. E esse dia eu conversando com a minha mulher, eu falei assim, olha, a gente chama a atenção do Isaac, do bem. E muitas vezes eles respondem a gente, claro que o bem não. Mas o Isaac, não pai, por quê? Eu falo assim, todo homem é negócio de encarar o pai. Só que a gente sabe muito mais do que ele. Ele é uma criança, a gente viveu muito mais do que ele. E a gente sabe que vai acontecer o que é melhor para ele. E por que Deus também, ele age dessa mesma maneira? Só que nós perguntamos, Deus, eu não aguento mais. Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ser humilhado, defamado, perseguido? E parece que a situação não melhora. Mas a Bíblia diz aqui, meu querido, quão inescrutáveis. Não se compreende, não se entende, não se explica. Esse é o caminho de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é retórica. Você não responda para mim. Você prefere ficar no caminho do homem ou no caminho de Deus?
Você prefere na mão de Deus ou na mão do homem? Você prefere estar na presença de Deus ou na presença do inimigo? Você prefere ficar na mesa de Deus ou na mesa do inimigo? Você prefere padecer nessa terra, mas ter uma eternidade de gozo e prazo ou de sofrimento e tristeza? Jesus, Deus, que glória! Deus. E Paulo começa a falar da grandeza, do poderio de Deus. Ele fala, porque quem compreendeu o intento, a mente de Deus? Ninguém. Ele diz mais, ou quem foi o seu primeiro conselheiro? Não teve quem explicou para Deus, quem deu o primeiro conselho para que seja recompensado. Deus é. Deus é. Ele diz, eu sou. Ele diz, Isaías, que não haverá outro Deus e não pode ter outro como eu. Deus é. Deus faz. Deus pode. Ele é Deus. Ele é Jeová, todo-poderoso. Ele é Deus. E pronto. Ele é Deus. Ele faz, Ele quer. A sua vontade é soberana, é sobre todo o poder. Ele pode. Você sabe disso, eu sei disso. Mas tem hora que Deus vem dizer, foi cantado aqui, foi falado aqui de um personagem. Não sei se vocês repararam no culto. Você estava ligado no culto, hein, igreja? Foi falado do personagem, foi cantado aqui. Falado da sua terra. Havia um homem na terra de Uz, do Caldeu, um injusto, reto, que se desviava do mal. Era íntegro, sério, honesto, reto, tudo certo. Homem de hombridade, homem que passava na rua, todo mundo queria ouvir um conselho de Jó. Ele desviava do mal. Tem muita pessoa que é boa, íntegra, reta, mas não desvia do mal. O mal vem, ele pega de primeira. E o crente tem que desviar. Que oferecia holocausto ao Senhor diariamente. Homem que era ditado pelo próprio Deus. Deus fala a Satanás, veja o meu servo. Ei, Deus fala de você. Veja o meu servo. Veja a minha serva. Mas esse homem sofreu, literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Perdera tudo. Ao ponto que foi falado aqui que ele fez uma profecia. Eu sei que o meu Redentor vive. Meu amado, se você está passando uma luta, uma dificuldade, eu quero dizer para você que o nosso Deus vive. O nosso Deus é conhecedor de você. O nosso Deus sabe o seu pensamento, sabe a sua oração, sabe a sua angústia, sabe a tua tristeza no íntimo, e do íntimo. A Bíblia diz que Ele se levantará. O juízo é de Deus, Ele vai julgar a causa, Ele vai dar a ordem. Mas o querer, o efetuar, vem da mão dEle. Não queira usar os teus métodos, o teu jeito de falar, de pensar, de agir da tua maneira, porque quem faz ser Ele. Deus de glória. E nós chegamos aqui no final, no verso 36. E ele chega, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A glória, pois, a ele. Eternamente, assim seja. Porque dele. Porque é dele. Pronome, né? Possessivo. Porque é dele. Porque é de Deus. Jesus chega para Pedro e fala bem assim, o que eu faço agora tu não sabes, mas saberás depois. Porque é dele.
E foi lido aqui, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, está nele, é uma unidade, nós somos Cristo, Cristo é nós, e nós somos Deus, e nós somos uma igreja, e nós vamos morar no céu. Nós somos dele, porque é dele. É dele. A igreja aqui é de quem? É de Deus. Nós somos só dispenseiro, só um vaso. A glória é dele. A Bíblia diz lá no Salmo 24: quem é o Rei da glória? Jesus, Senhor Todo-Poderoso. Deus fala: não dê-me a glória a outro, a glória é dele. Quem brilha aqui nesse púlpito, nessa igreja, é Ele, é Deus. Não é pregador, não é cantor, não é pastor, não é oratória, é Deus. Você vem aqui para adorar a Deus. Se Deus está falando contigo, porque é a glória dele, é por meio dele. Aleluia. É Jeová de glória. Olha, meu querido, eu tinha preparado outro sermão para vir pregar aqui. Só que quarta-feira me chamaram para pregar em outra igreja. Aí eu já estava com aquela bala na agulha, né? Eu falei: vou deixar essa então para quarta. Domingo eu mando outra. Então, Deus fala ou não fala? Só que é assim, ó. Se você quiser endurecer teu coração para não Deus ouvir, ele vai ficar mais duro ainda. Aleluia, glória a Deus. Eu acho assim, quando Deus fala e a gente rejeita a voz dele, esse é um pecado. Isso é algo que toda a primeira vez na minha vida que eu cometi algo errado, quando eu fui na igreja, Deus falou comigo. E falou. Meu Deus! E se Deus está falando hoje, não me veja. Não veja o conhecido Marcelo. Veja Deus. Porque perante a Deus vai estar escrito: no dia tal eu falei com você, eu quis que você ouvisse a minha voz e você endureceu o teu coração. Você não deu ouvido à minha voz. E a minha palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se você falou para mim que é igreja, se você falou que é meu, você tem que ouvir e tem que atentar à minha voz. Porque é dele. Tudo pertence a ele. É dele. E a Bíblia diz aqui: por meio, por ele. Nós vivemos e existimos pela graça de Deus. Por ele. Se nós temos vitória, é por ele. Se nós temos lutas, é permissão dele. É ele que permite, é ele que faz. A Bíblia diz em Jó: eu faço a ferida e eu curo a ferida. Deus faz e religa. Deus destrói e reconstrói. Ele pega o caos e fala que haja luz, e a nossa vida teve a luz de Cristo. Ele é criador. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é maestro. Ele é escultor dos corações de pedra. Isaías fala: enganoso o coração do homem, quem o conhecerá? Mas diz: eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Ele é escultor dessas pedras duras. Aleluia. Glória a Deus. E para vocês estão fracos. Para ele. É dele, por ele, para ele. Senhor, eu quero te glorificar. Eu vou pregar, Senhor. Amém, Marcelo. Você está me glorificando. Senhor, eu estou passando uma luta. Marcelo, você vai me glorificar nessa luta. Marcelo, aquele teu vizinho que se reclama tanto, você vai me glorificar por ele. Aleluia! É para ele. É para ele.
É para Ele. É para Ele. É para Ele. O meu casamento é para Ele. Os meus filhos são para Ele. Minha mãe falou, meus 2 filhos são para Ele. E estão aqui na casa de Deus. Nós somos para Ele. É para Ele, não é para o diabo. É para Deus. Entenda, nós somos para Ele. Nós somos para Deus. Nós somos eleitos para adorar a Deus. É para Ele. Jeová é Deus. Para Ele. Aleluia. Essa luta, essa tempestade é para Ele. Jeová é Deus. Deus falou bem assim para Israel: Abraão, Jacó, Isaac, eu vou te dar uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. Eu vou te dar essa terra. Amém? Tomei posse da bênção, a promessa está na minha vida. Toda aquela conversa, amém? Aí a gente recebe uma bênção na igreja, recebi a bênção, tomei posse. Amém, aquela coisa, amém? Amém ou não? Amém. Nós gostamos, né? Eu recebo. Aleluia. A bênção vai correr atrás de ti, amém? Vai correr mesmo. Mas a bênção ela não começa na vitória, tá? Entenda os juízos insondáveis de Deus. Compreenda os caminhos inescrutáveis de Deus. Tá? Aí você fala, tomei posse da bênção. Israel teve que lutar pelaquela terra, teve que apanhar, teve que morrer, teve que fazer muitas e muitas lutas, e até hoje faz luta pelaquela terra. Pensa que é tudo de mão beijada, não é assim com Deus. Senhor, esse ano eu fui consagrado, está uma bênção, mas está começando a ver as lutas. Ei, você não queria falar do Evangelho? Ei, Paulo sofreu, Pedro sofreu, Tiago morreu. Você está pensando que o Evangelho aqui é status, é promoção, é pesquisa de igreja em igreja? É vida diária com Deus, é aprendizado, é viver, é ter comunhão com Deus. Isso aqui não é status, isso aqui não é uma confraternização normal. Isso aqui é o reino de Deus, é sério, é com santidade, é com o preço da cruz do Calvário. Nós não brincamos de pregar, nós não brincamos de ser homem de Deus. Aleluia! E com Deus não se brinca. Se você está brincando, você vai ter um juízo inescrutável de Deus na tua vida. Se você está fazendo de Deus comércio, Deus vai ter um caminho para você, e cedo ou tarde você vai pagar. Aleluia! Mas é para Ele. E quem está glorificando a Deus aqui? Você está erguendo a mão. Olha o compromisso. Está recebendo a bênção? Levanta a mão agora aí. Olha o compromisso. Para Ele são todas as coisas. Tudo é para Ele. Se Ele criou, moldou, esculpiu, é dele. Não é meu. O Evangelho não é meu. Essas palavras não são minhas. Sabia que aqui na frente 99% é o Espírito Santo? 1% aqui sou eu. E esse 1% eu quero que apareça ainda. Ei! É para Ele. Todas as coisas. Tudo que você tenha na vida, as ocasiões da tua vida é para Ele. Porque tudo que nós fizemos aqui vai ter um peso para a eternidade. Tudo que nós falarmos aqui será refletido na eternidade. E lá a Bíblia diz que terá um grande julgamento dos grandes dos pequenos. Aí eu quero ver. Vamos para a palavra. A glória, pois, a Ele de volta. Olha o pronome pessoal aí. Ele. A Ele a glória. Eu vou falar uma coisa, e eu sei que é difícil isso, porque muitas vezes eu não consigo.
E se eu falar que eu consegui, que eu estou mentindo para Deus e para o Espírito Santo? É difícil glorificar a Deus na prova. É difícil. Tem vezes que não dá. Tem vezes que não dá. O joelho está desconjuntado. A mão está fraca. Os olhos estão carregados. O coração está cheio de angústia. Como o salmista fala, a angústia do inferno, da morte me cercaram. E não dá para glorificar a Deus. É difícil. Porque nós somos carne. Somos pecadores. E Jesus sabe disso, porque ele também foi carne. Mas nunca pecou e teve engano na sua boca. Aleluia! Mas é difícil glorificar a Deus na prova. Cantamos hino, voltando glória a Deus. Ei, Jesus. o evangelho na vida diária é uma coisa. Para com isso. É difícil. Mas Deus, e eu sempre vou ler esse versículo. Eu me lembro quando eu entrava na igreja em 89 aqui em Matinhos. Cheguei no final de 89. Morei na rua Bento Moraes da Rocha Neto. E lá tem uma igreja até hoje. Eu morei naquela igreja no primeiro dia. E tinha um edital assim. E eu ainda estava falando para minha esposa, eu desde pequeno gostava da Bíblia. Minha mãe, quando eu ia dormir, colocava o Salmo 91. Riscava lá. Já perdeu a Bíblia já do Salmo 91. Mas eu me lembro que tinha as bem-aventuranças. Bem-aventurança quer dizer feliz, mas quer dizer felicidade completa. Você vai ser feliz de verdade. Aquilo ali é a felicidade perfeita e plena. É o sermão da bem-aventurança. Quem já leu aí? Jesus maravilhoso. Mas lá diz bem assim, naquela alegria perfeita, plena, sublime. Bem-aventurados os que choram. Daí ele fala no final, porque serão consolados. Então está entendendo o contexto que esse choro não vai ser de alegria. Ei, Jeová é Deus. É de tristeza. Porque ninguém é consolado porque está alegre. Ou é? Não. Você vai ser feliz, completo, eterno, perfeitamente na tua vida, bem-aventurado, super feliz. É o exagero da felicidade, a vida plena. Quando você chorar aos pés de Deus, quando você chorar na presença de Deus, quando você não conseguir dar aleluia, quando você não ter palavra, quando você só chorar, aí você vai sentir a consolação do Espírito Santo na tua vida. Aí você vai sentir Deus. E daí aquele choro de angústia, de tristeza, de morte, de repúdio, você vai sentir o consolo do Espírito Santo. Bem-aventurados os que choram. Aleluia. O choro dura uma Noite. mas a alegria, e a tua noite ainda não acabou. Aleluia. Mas eu tenho certeza que o sol da justiça vai brilhar na tua vida. Vós que temei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Malaquias diz, e a palavra de Deus diz, que o sol de Deus quer brilhar na tua vida. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando pouco e pouco até o dia pleno. Está chorando? Você está com isso aqui na tua vida? Você está com a palavra de Deus na tua vida ou não? Não só de status poder viverá o homem. Não só de carro novo. Não só de aparência. Mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que está a tua vida diária com o Senhor pela tua palavra de Deus? Aquele que leva a preciosa semente, andando e o quê? Chorando, gemendo. É uma angústia, gemer, meu filho. É quem está com dor, é quem está com ânsia de morte, é quem está esperando alguma coisa ali que vai vir ser ruim ou bom. Para aquela que está grávida, a dor vem. Mas ela sabe que vai ter uma coisa
coisa maravilhosa. Essa dor tua aí é uma dor de parto, mas vai ser uma bênção de Deus na tua vida. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida, voltará com alegria. De volta a alegria. Jeová Jireh, aleluia. Ei, Aleluia. Deus não tem prazer na tua cabeça baixa. Deus não tem prazer na tua tristeza. Você acha que quando Estevão estava sendo apedrejado, você acha que Jesus ficou alegre? Não, Jesus se levantou para ver aquela dor. Aleluia. Colocou-se de pé. Oh, glória a Deus. Você acha que Deus está feliz Aleluia. com o teu sofrimento? Claro que não. Jesus, maravilhoso. Sim, Jeová é Deus. Mas nós somos participantes da glória de Deus, amém? Amém. Mas também somos participantes da sua vergonha, seu vitupério, um escárnio, uma afronta fora do normal. Verdade. E a Bíblia diz, lá no sermão, bem-aventurado sois vós, quando ser perseguido por causa do reino de Deus. Quando vocês forem humilhados por causa do reino, vocês vão ser felizes de verdade. Eita Deus. Reblaço que lá, Bruna. E nasce que lá. A glória pertence a quem? Ele. E é eternamente. Jeová é Deus. A glória sempre vai ser dele, sempre foi. Ele deixou a sua glória para vir aqui, para que você receba a glória dele. Glória a Deus. Aqui nós só damos glória na luta, que a gente não consegue, mas a gente clama, e a Bíblia diz aqui em Romanos, até com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo intercede por você. O Consolador está de volta na tua vida, eternamente, glória a Ele. E você diga comigo essa noite, igreja, assim seja. Se coloque de pé nesse momento. Deus poderoso, Deus de glória. Abadagaço que anda lá. Deus de glória. Deprefaço. Aleluia, Jesus. Deprefaço canasai. Labadagaço. Aleluia, Canto e Jesus. deprefaço. Meu querido. Aleluia, Jesus. Entendeu a palavra de Deus ou não? Amém. Vocês viram Deus aqui? Estou falando de mim, Aleluia. pregador. Não estou nem aí comigo. Aleluia. Eu estou preocupado com Deus, com a inerrância e a soberania da sua palavra. E culto que não tem palavra não é culto, é só reunião. Jeová de glória. Tem que ter a palavra. Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como vão ouvir se não tem quem pregue? Eita, Deus de glória. Hoje eu não vou fazer apelo. Não vou. Não vou fazer apelo. Só quero que você guarde essa palavra no teu coração. Ainda que seja doída, ainda que você veja é Deus. Só guarde a palavra e confia nele. Entrega o seu caminho nele, confia nele e o mais ele tudo fará. Se você entendeu a palavra, se você conseguiu ver a Deus, dê um glória a ele que pertence a ele. E aceite feliz. Porque como Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus também vai mudar o teu. Não vá achando que é só tristeza não. Deus tem o melhor para vocês. E já provou isso em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.